Essa é uma das aulas de arte do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Chapecó. Eu sou o professor Gerson Witte e falarei para vocês hoje sobre arte e tecnologia. E eu me propus a fazer uma relação bastante estranha para a maioria das pessoas. A relação entre alienígenas, pirâmides, alumínio e cerveja. Incrivelmente, existe uma relação muito interessante sobre esses 4 pontos que tem tudo a ver com o nosso entendimento das relações que existem entre a arte, a cultura e a própria tecnologia. Mas vamos começar falando das pirâmides de Gizé, as grandes pirâmides do Egito, que foram construídas há mais ou menos 5.000 anos, a época das grandes pirâmides. Essas seriam as 3 grandes, apesar de nós termos mais de 200 catalogadas. Das 3 grandes, nós vamos começar pela menor, que seria conhecida por seu nome grego, Miquerinos. A do centro é a pirâmide de Kefren. E nós temos aqui a grande pirâmide de Gizé, a pirâmide de Kelps. Ou, como nós atualmente já sabemos o nome egípcio, Khufu. A famosa esfinge, ela foi construída com um nariz. E ela faz parte de um complexo arquitetônico muito maior que está relacionado à pirâmide central, a pirâmide de Kefren. Também é interessante notar, e poucas pessoas notam isso, que quando nós olhamos as pirâmides, aparentemente as pessoas confundem a pirâmide do meio com a grande pirâmide do Egito. A mais alta é essa aqui, que foi construída com quase 150 metros de altura, né? E hoje tem mais ou menos 136 metros de altura. Mas por que ela não parece a maior? São vários os motivos. A sua altura da base até o topo é a maior do que a de Kefren, porém ela foi construída mais para trás, do ponto de vista do rio Nilo, e também ela foi construída numa parte mais baixa do terreno. Kefren, que era filho, descendente de Kelps, aproveitou uma elevação do próprio terreno, a própria pedreira onde eles estavam tirando as pedras para fazer as pirâmides, para fazer que a sua pirâmide parecesse ser maior do que a do seu antecessor. Porém, bem interessante que muitos povos da antiguidade e do período medieval também utilizavam figuras piramidais, essa com a base quadrada, essa com a base quadrada, então, base quadrada e os lados triangulares
se elevando até o centro. Então, os povos da Mesopotâmia ficaram famosos também na construção de zigurates, que eram prédios também que possuíam essa estrutura. Nós temos então nas Américas famosas pirâmides maias e astecas, que também possuíam essa forma piramidal. Também temos relatos de construções com essas características em lugares como o Peru, no antigo Império Inca, e também na China, além de relato em outros lugares. O que começou a levar as pessoas a imaginar qual o motivo, qual é a questão de termos esse formato piramidal. Por que culturas e povos tão distantes, tão diferentes e distribuídos por um período tão longo de tempo, começam a desenvolver uma arquitetura que possui essa mesma característica? Isso levou algumas pessoas a fazer uma proposta bastante ousada com relação a essas formas de pirâmide das construções. A relação é que existiriam seres alienígenas, civilizações alienígenas, seres de outros planetas, que ajudaram esses povos da antiguidade a fazer suas construções. E esse formato estaria relacionado à cultura desses povos, além de eles possuírem a tecnologia para transportar a tamanha quantidade de pedra, já que as construções como a da Grande Pirâmide de Gizé são da ordem de centenas de bilhões de toneladas de pedra. Então, alguns livros foram escritos nisso, inclusive alguns programas de televisão razoavelmente famosos se articulam nessa ideia de que o planeta Terra, principalmente na sua antiguidade, nesse período que iria entre 5.000 anos antes da Era Comum até a nossa conhecida Idade Média, teria sido visitada por esses seres extraterrestres que utilizaram, por algum motivo desconhecido, a sua imensa e incrível tecnologia, que permitia as viagens interplanetárias, para fazer essas construções, como uma mensagem, como um guia, por algum motivo aparentemente desconhecido, mas são muitas as especulações que são feitas. Porém, vamos lembrar de algumas coisas que eu prefiro começar a trabalhar com vocês, é que por que o formato piramidal? Qual é a função deste formato de pirâmide? A primeira delas, talvez a mais incrível, que algumas pessoas não têm muito essa noção, é que a pirâmide ela foi feita para ser apenas um monte de pedras empilhadas. São poucas dessas pirâmides em todas as culturas que possuem algum tipo de ambiente interno, algum tipo de sala. Geralmente é apenas pedras empilhadas. No caso das quase todas, praticamente todas as pirâmides do Egito, a sala funerária aonde era depositado o corpo mumificado do rei do Egito ficava no subsolo. Uma vez lacrada esta câmara com pedras, você fazia uma pirâmide em cima dessa abertura. Uma das funções era tentar proteger o corpo do rei do saque dos ladrões de túmulo.
uma, uma exceção muito grande é a Grande Pirâmide de Kéops, que tem seus quase 150 metros de altura e possui três pequenas salas no seu interior, conhecidas, pelo menos encontradas até o momento, e onde estariam enterrados ou seriam colocados, depositados os corpos do rei e da rainha do Egito. Porém, são três pequenas salas, muito pequenas, numa estrutura gigantesca. O resto é tudo pedras empilhadas. Então aqui já vem a primeira resposta do que nós temos. Por que o formato de pirâmide? Porque é a única forma que nós temos, ou pelo menos é a mais bonita, a mais interessante, mas é a principal forma que nós temos, de poder construir muito alto apenas empilhando pedras. Assim como na areia da praia é mais fácil se fazer um montinho com uma base bem larga e depois ir diminuindo para poder fazer um castelo de areia bem alto, quando você tem essa quantidade de pedras nessas estruturas de pirâmides, principalmente quando você apenas pode empilhá-las sem nenhum outro tipo de ajuste, a, a melhor forma para você fazer isso é utilizando a questão da pirâmide. Então você começa uma base bem larga e vai diminuindo em direção ao topo. Então por que o formato pirâmide? Porque os povos da antiguidade não eram burros. Simplesmente isso. Eles tinham conhecimento, toda a distribuição, toda a necessidade de uma base, da distribuição do peso, para você poder atingir a incrível altura de praticamente 150 metros, no caso da Grande Pirâmide. Isso é uma coisa interessante e isso justifica você ter povos de todos os lugares do mundo chegando à mesma solução de como construir alto, com a tecnologia disponível naquele momento. Então, pirâmides não estão relacionadas com locais ou antenas de energia ou formas de concentração de energias telúricas ou outras explicações alternativas, né, para a questão científica. Elas estão relacionadas à engenharia, pura e simples. Eu tenho uma pirâmide porque eu quero construir muito alto, empilhando pedras. Agora, falando sobre essa tecnologia, vamos falar sobre o alumínio. Pode parecer uma mudança de rumo, mas ela está relacionada muito a esse entendimento nosso das tecnologias. Hoje, o alumínio é um metal muito abundante, talvez seja um metal construtivo e de produção mais abundante que mais temos acesso, isso e o aço. Mas vocês sabiam que até o século XVIII e grande parte do século XIX, o alumínio era o metal, um dos metais mais raros e mais caros que existia? O alumínio era extremamente caro. Ele era mais caro que a prata, mais caro que o ouro. Até para isso, posso dar um bom exemplo. Conta a história, isso é uma das histórias que uma das histórias, não sei se é lenda, mas é uma história muito legal.
Diz que na França, o imperador Napoleão III possuía nos seus tesouros dois conjuntos de talheres de alumínio, do qual ele servia os seus convidados. Então ele se servia com um conjunto de talheres de alumínio e o convidado principal do banquete feito no Império da França também recebia um conjunto de talheres de alumínio. Os demais convidados tinham que se contentar em usar apenas talheres de ouro. Sim, o alumínio possuía esse incrível preço, tinha esse incrível valor. Ele era mais caro do que o ouro, muito mais caro. E nós estamos falando de um período que não é mais que 200 anos atrás. Mas então, o que aconteceu nesse período? Ou, principalmente antes disso, por que o alumínio era tão caro? Apesar de ser uma das substâncias mais presentes na crosta terrestre, e grande parte do barro, da argila, que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, possui grandes quantidades de alumina, que é o óxido de alumínio. Ele é uma substância extremamente estável. Então a alumina que possui, nós temos grande quantidade de alumínio nessa forma de óxido. Para nós termos alumínio metálico na natureza, precisa ter uma condição um tanto quanto difícil de acontecer. É preciso acontecer, segundo eu soube, as informações que eu tive, na natureza você precisaria de uma erupção vulcânica que fizesse um derramamento de lava, possuindo nessa lava uma grande quantidade de alumina superaquecida sendo derramada ali, e nesse instante nós temos então um raio atingindo essa lava, aonde tem grande quantidade de alumina. A combinação então do calor intenso da lava com a descarga elétrica faria a separação então do oxigênio do alumínio, que formaria pequenas pequenas pepitas mesmo, como fosse de ouro, que se depositariam ao longo do curso, que é um evento, apesar de raios em vulcões não ser tão raros, essas condições são raras realmente. Então você tinha um metal brilhante, você tinha um metal que parecia com a prata, mas que não escurecia com a prata, que era mais leve, extremamente condutivo, podia ser polido, é um ótimo transmissor de calor, com muitas qualidades, e mais raro do que a prata, do que o ouro. Então, por isso, o incrível custo que nós tínhamos do alumínio há pouco mais de 200 anos, ou pouco menos de 200 anos. Tá? Mas o que mudou de lá para cá, nesse período? A energia elétrica. No século XIX, foi desenvolvido, vários estudos foram feitos, e começou-se então então figuras como Hertz, como Volta, como Faraday, tantos outros pesquisadores da energia elétrica, Volt, Watt, esses nomes que nós usamos hoje relacionados à energia elétrica são relacionados às pessoas, os cientistas que
pesquisaram sobre a produção e geração então, de energia elétrica. E isso foi desenvolvido no século XIX. E uma das coisas, poucas coisas que as pessoas não sabem, é que no seu início, as primeiras hidrelétricas, as primeiras produções grandes, né, grandes obras para a produção de energia elétrica, elas não foram feitas para iluminar casas ou fazer a energia das lâmpadas. Ela foi feita, então, para termos energia elétrica no processo da separação do alumínio metálico do óxido de alumínio. Porque foi descoberto nesse período, então, que se você pegasse a alumina, esquentasse ela a uma grande temperatura, com condições muito específicas, é claro, dentro de grandes empresas, mas você pegaria então a alumina e você esquentaria ela uns 2000 graus, se eu não me engano, e aí com uma descarga elétrica junto ali, acontece então a separação do alumínio do oxigênio, propiciando então a geração deste metal. É muito interessante notar também que o minério com grande concentração de alumina é a bauxita. O Brasil é um dos grandes produtores. Mas a bauxita nada mais é do que um tipo de argila, é um tipo de barro que possui grande concentração de alumínio. Mas basicamente o que foi possível fazer com a energia elétrica nesse período foi transformar barro em um metal mais caro que o ouro. Não é à toa que foi feito grandes investimentos na construção de usinas elétricas nesse período. Principalmente na Inglaterra, que era a principal superpotência na época. Então, as primeiras hidrelétricas, se eu não me engano, foram feitas na Escócia. Elas tinham como principal função gerar energia, então, para as fábricas de alumínio. Então, você basicamente tinha o poder de transformar barro num metal precioso. E o alumínio é um metal extremamente precioso. Tanto que a nossa vida, o século XX, foi moldado em grande parte ao alumínio, que foi, com o tempo e com as ligas de alumínio, substituindo outros metais, principalmente o ferro. E ele passou a ser tão utilizado, tão explorado, que várias funções começaram a ser dadas a ele, inclusive de servir de lata de bebida. Então veja que é uma camada muito fina de alumínio que você tem numa latinha. Mesmo assim, ele aguenta a pressão do líquido anterior com o gás, ele consegue manter o produto com qualidade, com validade, com as normas de segurança, pode ser transportado por milhares de quilômetros. É leve e é perfeitamente reciclável. Ele é muito reciclável. Então, só que veja como é interessante isso. Ele é tão valioso que nós estamos usando ele para tudo. Por mais que não demos assim, não vamos fazer uma joia. Não é de bom tom você tentar presentear o seu cônjuge, o seu amor, a sua paixão, com um anel de alumínio. Né? Hoje em dia não. Mas vejam que ele é extremamente valioso, mais valioso do que o ouro nesse sentido, porque ele é muito mais útil
temos aplicações gigantescas. E interessante também notarmos nesse sentido, então, que ele é uma tecnologia do século XIX. Então, é a tecnologia da energia elétrica desenvolvida no século XIX que permitiu o uso em grande escala do nosso amigo alumínio. E agora vamos voltar à questão que nós estávamos trabalhando. O que isso tem a ver com as pirâmides? Tem a ver é que se nós temos alienígenas, esses alienígenas teriam que fazer uma travessia interestelar entre os planetas, teriam que ter uma tecnologia extremamente avançada, bem mais avançada que nós temos agora no século XXI. Então, obviamente, é de supor que os alienígenas possuam todo o conhecimento possível da energia elétrica. E se eles vinham do passado para o nosso planeta, se eles sabiam como produzir energia elétrica em grande quantidade, eles poderiam transformar barro em alumínio. E eu imagino que eles devam utilizar alumínio, ligas de alumínio, precisariam nas suas naves. O que nos leva a acreditar o seguinte: por mais que seja empolgante, instigante, seja misterioso imaginar a ligação desses pretensos seres extraterrestres com as culturas do passado, a grande pirâmide de Kéops, junto com as outras centenas de pirâmides que existem em todos os lugares do mundo, são apenas pedras cortadas e empilhadas. Podemos não entender exatamente como eles usaram o conhecimento, a tecnologia que eles possuíam na época para realizar um feito de engenharia que é realmente notável. Nós não conhecemos todos os detalhes, mas é simplesmente empilhar pedra, cortar e empilhar pedra. Se você tem muito tempo, muitos recursos e muitas pessoas para trabalhar, você pode não saber exatamente como, mas não tem nada de espetacular nisso. Não estou querendo desmerecer as pirâmides. Sim. Elas são construções lindíssimas, até o seu formato, sua simplicidade a torna ainda muito mais especial. Mas o que eu quero dizer é que se eu fosse um alienígena, tivesse a capacidade de atravessar o espaço, o tempo, romper as barreiras do universo para chegar até a Terra, eu não iria apenas cortar e empilhar pedras. Eu acreditaria que as pirâmides são feitas, são produtos de uma tecnologia alienígena, se pelo menos elas fossem feitas de alumínio. Nada impediria seres com tamanha tecnologia fazerem construções de alumínio. Afinal de contas, teriam como fazer à disposição grandes quantidades de energia elétrica e teria barro à vontade no nosso planeta. E uma pirâmide de alumínio, pelas próprias qualidades que o metal possui, seria muito duradoura. E vejam, nós estamos falando, e aqui eu acho que é muito interessante pontuar, que não estou falando de uma tecnologia que seja extremamente avançada e desconhecida para nós. Eu estou falando uma tecnologia que já tem 200 anos. Que nós já possuímos há 200 anos, mesmo seres atrasados como os humanos. Então, por isso que é muito complicado nós imaginarmos que qualquer relação que essas obras da antiguidade possam ter com alguns outros seres de outros planetas. Eu prefiro mais ver como o próprio ser humano
é capaz de realizar obras tão incríveis, tão maravilhosas. Para finalizar, tem que falar sobre a cerveja. A primeira relação já apareceu. Então nós temos a cerveja relacionada a... Hoje é um líquido tão precioso que ele é guardado num dos metais mais preciosos do século XIX. Então vejam que nós temos aqui um certo valor a esta bebida. Mas uma outra relação bem interessante que nós temos, então, é com a cerveja propriamente dita, que era utilizada como uma forma de atrair os trabalhadores de todo o Egito para ajudar na construção dessas pirâmides. Uma coisa esses trabalhadores egípcios que carregavam essas pedras a dezenas, centenas de metros de altura, fazendo essa obra de arte maravilhosa, é que eles recebiam por dia uma jarra de cerveja como pagamento. Tinha também pão, tinha farinha, mas o principal pagamento era uma jarra de cerveja. Não é como nós a conhecemos hoje, tinha outras características, mas também percebemos que, por mais que sejamos separados por milhares de anos, os trabalhadores de hoje em dia, qualquer pessoas, principalmente os trabalhadores, eles conseguem fazer obras muito mais incríveis do que as pirâmides. E às vezes são pequenos milagres tecnológicos diários. E ao mesmo tempo, assim como todos trabalhadores, mesmo separados por milhares de anos, depois de um dia de trabalho bem realizado, o prazer de tomar uma cervejinha no final do dia. E também poderíamos, nesse caso, convidar nossos amigos alienígenas. Espero que um dia eles também possam vir e nos acompanhar nesta nossa happy hour aqui, nesse momento agradável, então, dessa relação que nós tivemos entre seres alienígenas, pirâmides, alumínio e cerveja. Muito obrigado.